Amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma reunião de Apocalipse. Estamos aqui na mensagem de número 134, cujo título é As Características dos Vencedores, parte 2. Estamos continuando a mensagem passada e espero que os irmãos tenham ganhado muita luz na mensagem passada. Bom, irmão, sem demoras, né? E eu espero que você que está me ouvindo aqui tenha acompanhado a mensagem passada mais uma vez, porque nós vamos continuar. Então, estamos no capítulo 12 de Apocalipse. E nós estamos falando aqui do triunfo dos vencedores, né? O filho varão, que foi arrebatado até o trono de Deus, e a partir desse arrebatamento, ao chegar lá o filho varão, ele dá permissão, né? Dá autoridade para que haja guerra no céu. No versículo 7, Miguel e seus anjos lutam contra Satanás e seus anjos, e Satanás e seus anjos não prevalecem, e eles perdem uma vez por todas e nunca mais vão ter lugar no céu, né? Perdem o acesso aos ares, como nós falamos. E no versículo 9 fala: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós falamos muito sobre isso aí, falamos o caminho de Satanás, as quedas sucessivas que ele vai passando. E quando ele se perde nesse momento aí, o acesso ao céu, ele é tirado à terra e aí começa a grande tribulação. E quando ele cai na terra, ele cai com muita ira, né? Muita ira mesmo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe dessas coisas, não é? Como nós sabemos que ele sabe? O versículo 12 vai dizer isso. Daqui a pouco nós vamos ler. Fala assim: Por isso festejai, eu vou ler agora. Por isso festejai aos céus. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 12. E vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, não é? Então, quando ele cai na terra, começa a grande tribulação, tá? Quando ele é tirado da terra, aí vocês vão ver no final do capítulo 12, ele começa então a mexer as águas do mar Mediterrâneo, né? Vocês vão ver isso, não é? Ele vai agitar as águas do mar Mediterrâneo, está sob a areia do mar, no final do capítulo 12, versículo 17, pronto para iniciar a grande tribulação. Porque agora ele sabe que o reino dele está limitado à terra. Então ele começa a estabelecer o reino do anticristo, né, da besta, que vai durar só 3 anos e meio. Bom, vamos continuar então no versículo 10, voltando para o versículo 10. Nós havíamos parado antes, no versículo 9, explicamos cada um desses títulos de Satanás, explicamos por que isso é importante nós entendermos, né? O que quer dizer o grande dragão, a antiga serpente. Explicamos na mensagem passada por que ele se chama diabo, porque ele é chamado diabo, quer dizer, acusador. E também falamos porque ele é chamado de Satanás, quer dizer, adversário, não é? O sedutor de todo mundo. E também explicamos que ele seduz o mundo inteiro, tá? Ou seja, ninguém escapa da sedução dele. Quando eu digo escapa, é no sentido assim, ela atinge, ela tem um- uma área de abrangência que pega o mundo inteiro, não é? Todos nós seremos alvo dessa sedução. Não que vamos cair necessariamente dela, mas alvo nós somos, ou seja, ele está sempre tentando nos seduzir, não é? E quando fala sedução, ele oferece coisas boas, coisas que aparentam maravilhosas, né? Veja, o inimigo é tão sagaz, só para lembrar para os irmãos, que ele tentou seduzir o Senhor também em Mateus 4. Se vocês se recordam, o Senhor, na tentação do deserto, Satanás virou para ele e falou assim: ó, se você me adorar, eu te darei o mundo inteiro. Ou seja, ele tentou fazer uma sedução também. Então veja que até o quanto ao Senhor Jesus ele tentou seduzir, não é? Então, não pense que não seremos alvo da sedução dele. Seremos, mas se estivermos no Espírito, não cairemos nessa sedução, assim como o Senhor também não caiu, tá bom? Aí ele fala, e sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, a partir desse momento, agora eles param de ter acesso ao ar, e eles passam agora, porque no momento atual nós estamos vivendo, Satanás e seus anjos têm acesso aos principais potestades no ar. Mas eles saem desse acesso do ar, passam agora a estar atuando na terra, diretamente na terra.
Hoje eles atuam do ar para a terra, mas durante a grande tribulação eles vão estar nessa terra, literalmente, porque eles não podem mais ter acesso aos céus. Por que que eles não podem ter acesso aos céus? Porque agora ali está o filho varão. Tá vendo, irmãos? Onde está o vencedor, os derrotados não podem estar, né? Então vamos para o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu. Irmãos, eu tenho, eu peço perdão para vocês, né, de todo o coração, porque por mais que eu me esforce, e de certa forma não é uma questão de esforço totalmente, mas um pouco é, por mais que eu me esforce para tentar explicar a profundidade desses versículos, eu sou muito limitado. Mas eu tento, e é tão rico, irmãos, é tão maravilhoso quando fala. Presta atenção como a Bíblia fala. Versículo 10 fala, quando Satanás é expulso, fala assim, então ouvi grande voz do céu proclamando. Essa voz do céu era uma voz que estava fazendo uma proclamação. Não era um louvor necessariamente, era uma proclamação. Eles estavam proclamando. Os céus estavam proclamando. E desse momento que os céus estavam proclamando, quando chega no final do versículo 12, essa voz fala: Olha, céus, falando proclamando para o universo inteiro, né? Porque a voz vem do céu, tá? Grande voz do céu. Essa voz vinha do céu. Então, essa voz que vinha do céu estava falando para o universo inteiro, porque tudo tá falando para tudo que estava no céu e abaixo do céu, porque ela vem do céu, tá? Então é tão rico que ela começa proclamando, no final do versículo 12, ela fala assim: Festejai, ó céus! Festa, festejai, ó céus! Então, irmãos, essa voz está nos ensinando a festejar. Nós devemos festejar essas coisas. É maravilhoso, não é? Aí o que está proclamando? Vou voltando para o versículo 10. Agora, olha como começa o versículo 10, né? Essa voz proclamando, ela começa proclamando dizendo assim: agora, amém, começa agora, agora, nesse momento, agora. Agora quando? Quando Satanás é expulso do céu, quando o filho varão, Miguel e seus anjos, vencem Satanás e seus anjos, e eles perdem o acesso ao céu e são expulsos para a terra. Uma vez que eles perdem esse acesso e eles são expulsos, ou seja, a vitória total nos céus, não é? Aí aparece algo, ou seja, esse agora. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Ou seja, irmãos, em outras palavras, irmãos, isso tudo foi causado. Quando é que chega a salvação, o poder, o reino e a autoridade, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo? Quando é expulso o inimigo. Quando o inimigo é expulso, quando ele não tem mais lugar nos céus. E aí, e a prova disso é o final do versículo. Pois, vai explicar por que chegou a salvação, o poder, o reino e a autoridade de Cristo. O reino de Deus, a autoridade de Cristo. Aí fala, pois é uma explicação. Você pode trocar a palavra pois por porquê. Porque, pois, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém! Ou seja, quando o inimigo é expulso, a salvação, o poder, o reino e a autoridade, o reino de Deus e a autoridade de Cristo chegam. Amém! Isso quer dizer, isso é muito prático. Isso aqui, irmãos, está falando em Apocalipse 12, versículo 10, é algo que vai acontecer no futuro ainda. Para nós, isso não é realidade, essa ação, né? Isso está acontecendo, isso está sendo escrito aqui, essa descrição não chegou na nossa vida ainda. Assim, eu digo assim, esse fato não aconteceu ainda, vai acontecer no futuro. No entanto, a realidade disso nós podemos e devemos experimentar hoje. Como assim, irmão Gustavo? Toda vez, irmãos, que o inimigo é expulso, que o inimigo, eu estou aplicando para a nossa vida hoje, tá? Eu estou aplicando. Presta atenção na aplicação. Tem tudo a ver, tá bom? Toda vez que o inimigo é expulso das nossas vidas, ou de qualquer situação que seja, ele é expulso, o reino de Deus chega. O poder chega. A salvação chega. A autoridade chega. Ou seja,
Precisa haver a expulsão do inimigo. Porque enquanto está atuando na nossa vida, de alguma maneira, ele está impedindo que a salvação aconteça plenamente no nosso ser. E ele está impedindo que o poder de Deus haja no nosso ser. E ele está impedindo que o reino de Deus, com a autoridade de Cristo, chegue ao nosso ser. Ele precisa ser expulso. Eu vou explicar isso para os irmãos com mais detalhe. Deixa a Bíblia aberta em Apocalipse 12. Apocalipse 12, inclusive, né? Vamos para Mateus 12, tá? 12, tudo 12, né? Vamos para Mateus 12, vamos entender melhor. Mateus 12. Mateus 12, no versículo 22, fala assim. Vamos ler lá. Mateus capítulo 12, versículo 22. Então, lhe trouxeram um endemoniado. Trouxeram para quem? O Senhor Jesus. Então lhe trouxeram um endemoniado, uma pessoa que tinha um demônio, ou seja, um demônio, é um seguidor do reino, é um dos soldados do reino de Satanás, né? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Neste caso específico aqui, irmãos, neste caso específico aqui, não, claro que eu estou falando, não se generaliza para todos os casos, mas nesse específico aqui, está bem claro aqui, que essa pessoa que estava endemoniada, ela estava cega e ela estava muda por causa de ação maligna do demônio. Então, nesta pessoa específica aqui, desse endemoniado, ele não era mudo por uma doença física e ele não era cego por uma doença física. Ele estava mudo e cego por ação maligna, tá? Quando o Senhor expulsou o demônio, o que aconteceu? No versículo 22 fala, e ele o curou. Aí o que aconteceu? Passou o mudo a falar e a ver. Você veja, irmãos, como o inimigo, ele quer nos calar e depois nos cegar. Você veja que a ordem da cura, não é? Quando o Senhor descreve o endemoniado, no versículo 22, fala que ele era cego e mudo. Observe aí no versículo 22. Primeiro fala que ele era cego. O primeiro problema dele era a visão. Depois fala que ele era mudo. Ou seja, o problema dele era falar. Ele não conseguia falar. Mas quando o Senhor o cura, a ordem é invertida. É interessante, né? E ele o curou. Passou o mudo a falar. A primeira coisa que aconteceu depois da cura não foi a visão, foi a fala. E passou o mudo a falar, e a segunda coisa foi a visão ser restaurada e a ver. Isso nos mostra, deixa bem claro para nós, que o inimigo muitas vezes quer nos calar. E se ele nos calar, depois ele quer nos cegar, espiritualmente falando. Muitas vezes nós não falamos porque por causa de ação do inimigo. Irmãos, gravem isso, por favor, gravem isso. Tudo que eu falo para os irmãos, eu falo numa linha de sequência. Tá? Então, quando eu vou falando, eu vou preparando vocês para aquilo que eu vou falar mais para frente, nessa mesma mensagem. Então, eu quero que os irmãos, quando eu chegar lá na frente, por favor, irmãos, não esqueçam o que eu estou falando nesse momento. Façam a linha, façam a conexão. Por mais que eu tente conectar vocês, vocês precisam estar conectados também nessa linha, tá bom? Então, veja, o que o inimigo quer fazer conosco, ele é nos calar primeiro. Ele quer nos calar. Se ele conseguir nos calar, o próximo passo é nos cegar, tirar nossa visão espiritual das coisas. Então, nós precisamos. Vocês vão ver como essa é a artimanha dele. A artimanha dele sempre nos cala. Como é que ele nos cala? Tá? De acordo com o Apocalipse 12, ele nos cala através das acusações. Ele vai nos acusando para fechar a nossa boca, para nós não falarmos mais do Senhor. Ele vai nos acusando, dizendo assim: quem é você? Você é um pecador. Você pecou ontem. Você fez aquilo outro. Você não tem direito de falar de Deus. Ele quer nos calar. Depois que ele nos cala, a próxima atitude, e se nós aceitarmos isso, a próxima atitude que ele vai nos fazer é cegar.
Nós passamos a perder a visão espiritual das coisas. Se nós não falarmos uma palavra do Senhor, nós passamos a não ter visão do propósito eterno de Deus. Vocês vão ver isso melhor. Mas vamos continuar. No versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Dois pontos. Este, murmurava sobre o Senhor, este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul. Beelzebul é o maioral dos demônios. Ele fala aqui, maioral dos demônios, né? Beelzebul é um símbolo de Satanás, tá? Então, que é o maioral que mandava sobre todos os demônios. Quem é que manda sobre todos os demônios? Satanás. Quem é o rei de todos os demônios? Satanás, tá? E se vocês vão entender essa expressão, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou abrir um parênteses aqui muito rápido, que minha intenção não é explicar sobre isso, mas eu vou fazer um parênteses muito rápido. Por que que Beelzebub é o maior sobre os demônios? Aqui não está falando de anjo caído, está falando de demônio, tá? E eu quero dizer para os irmãos, que muitos, pode acontecer com muitas pessoas, até mesmo pessoas que falam da palavra de Deus, estarem sendo influenciados com o ensino de demônios, tá? Os demônios podem influenciar isso. Então, os demônios têm esses poderes, né? Por exemplo, Paulo fala que no final dos tempos vai haver ensino de demônios que proíbe o casamento. Ensino de demônios, tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas meu alvo é explicar o seguinte: quem são os demônios? Só para os entender. Quem são os demônios, tá? Demônios eram os espíritos das criaturas pré-adâmicas, antes da criação de Adão, tá? Então, antes da criação de Gênesis capítulo 1 ali, que nós vemos, a criação do homem, havia um mundo antes, tá? Que era um mundo pré-adâmico. No mundo pré-adâmico é onde havia os dinossauros, né? Onde havia os hominídeos, que eram seres que pareciam com homens, mas não eram necessariamente homens, tá? São o mundo pré-adâmico. E aí, o que, segundo está escrito no livro de Jó, né? Nós vemos isso aí, e também em outras partes da palavra. Satanás, então, ao se rebelar contra o Senhor, nós vimos ele era um querubim, ele estava abaixo de Deus, nós vimos na mensagem passada, eu citei para os irmãos, né? E Isaías, Isaías 14, Ezequiel 28, ele se rebelou contra o Senhor. Um terço dos anjos ele seduziu para segui-lo, e esse um terço dos anjos de Deus seguiram. Aí o Senhor, então, fez a primeira queda dele, né? O Senhor então expulsou Satanás. Quando ele fala expulsou, ele ainda tinha acesso à presença de Deus, tá? Mas expulsou ali e eles se tornaram seres caídos. E aí Satanás caiu, ele veio para a terra, aquela terra antes dessa criação, nós estamos antes, né? Da primeira criação. Ele veio para essa terra e ele corrompeu todos os animais, tá? Qual foi o pecado de Satanás? O pecado de Satanás foi o orgulho, tá? Foi o orgulho. Ele quis ser como Deus, ele se orgulhou de ser tão bom. Então, ele pegou e corrompeu todos os animais nessa terra, os hominídeos também, para serem orgulhosos que nem ele. Por isso ele passou a ser o rei dos animais orgulhosos, tá? E onde está descrito isso? Se vocês pegarem, eu vou. Deixa. Você vai ter que deixar a Bíblia aberta em Mateus 12 também. Vamos lá para Jó. Que é só um parênteses, tá, irmãos? Eu não tenho sentimento de ficar explicando com detalhe essas coisas, não. Mas só para mostrar para os irmãos. Jó. E eu falei sobre esse capítulo semana passada. Jó 41, quando fala, quando fala do Leviatã, que é o crocodilo, que é a palavra Leviatã, crocodilo, é a mesma palavra para dragão em hebraico. Tá? Expliquei para vocês isso, tá? Aí no versículo 34 fala assim, olha como é que ele fala aqui, quer ver? Ó, ó ele olha com desprezo tudo que é alto. Estou lendo Jó 41, versículo 34. É rei sobre os animais orgulhosos. É rei sobre os animais orgulhosos. Então, o que acontece? Quando ele caiu nessa terra, ele corrompeu todos os animais para seguir uma rebelião com ele, contra Deus. Ele corrompeu com orgulho, tá?
Ele sempre tem essa atitude de induzir o orgulho, o pecado que ele mesmo cometeu. Por isso nós temos muito cuidado com o orgulho em nós. Todos nós somos orgulhosos, irmãos. E nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. O irmão Dong falava uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava que o orgulho é que nem um cavalo selvagem. Se nós não controlarmos, ele corre, ele fica solto, né? Então, quando digo controlar, é aplicar a cruz, né? Mas nós devemos tomar muito cuidado com o orgulho, né? Eu sou extremamente orgulhoso e preciso aplicar a cruz em mim. Então, o que que ele fez, Satanás? Ele corrompeu todos os animais, tá? Para seguir no orgulho, no orgulho. Como é que ele corrompe? É a atitude que ele fez com Eva, tá? Ele fala assim para Eva: espera aí. Deus não quer, para Eva, né? Deus não quer que você seja como ele. Você pode ser como ele. Você pode, Eva, ser conhecedora do bem e do mal, assim como Deus conhece. Quem falou que você não pode? Você pode, isso é orgulho. Você vai, você é capaz. Esse é o princípio. Você também tem que saber muito. Você tem conhecimento. Esse é o princípio, tá? Então, voltando. Aí o que ele fez? Ele corrompeu. Volta para Mateus 12, tá, irmão? Volta sua Bíblia para Mateus 12. Ele corrompeu todos os animais. Como ele havia corrompido toda aquela primeira criação, o Senhor teve que destruir essa primeira criação. Então, aí é o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra tornou-se sem forma e vazia. O Senhor destruiu com águas, né? Estava cheio de água. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Por que sobre as águas? Porque ele inundou. O Senhor permitiu que toda a terra fosse inundada. E esses animais, sejam hominídeos, os seus espíritos, seguidores de Satanás, ficaram nas águas. E esses espíritos tornaram-se os demônios, tá? Esses são os demônios. Por que eu estou explicando isso? Volta para Mateus 12, 24. Quando os fariseus falou que o Senhor expulsou aqueles demônios, não pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios, por isso que Beelzebul é um título que se refere a Satanás. Ele era o maioral dos demônios. Demônios são os espíritos animais pré-adâmicos que seguiram Satanás, seguiram o rei. Lembra que Jó, acabei de ler para Jó, capítulo 41, li para você 34, que ele é o rei, ele é o maioral, ele é o rei sobre os animais orgulhosos, ele é o rei é o maioral, tá? Ele é o Beelzebul sobre os animais orgulhosos. Então só fecha parênteses, só abrir esse parênteses para explicar o que é esse Beelzebul, tá? Então, ou seja, os fariseus, nesse momento aqui, chamaram o Senhor Jesus de Satanás, Beelzebul. É forte isso, não é, irmãos? É forte isso, né? É, por um momento, eu vou abrir aqui o coração para vocês, né? Talvez não era o melhor lugar, me perdoe, né? Mas quando nós deixamos, né, o ministério das coisas erradas que nós vivimos no passado, recentemente, alguns anos atrás, né? Como eu não quero expor nada aqui, estou só falando do que aconteceu, quando nós deixamos esse ministério de coisas erradas, ensinava até coisas heréticas. Alguns irmãos que antes reuniam conosco nos falou que nós éramos Satanás. Nos chamaram de Satanás. E chegou até meus ouvidos, né? Que todos aqueles que deixaram o ministério eram Satanás. E primeiro momento, quando eu vi isso, eu realmente me entristeci. É muito ofensivo ouvir você ouvir isso, não é, irmãos? Mas eu digo para os irmãos de todo o coração que eu me entristeci e essa tristeza durou talvez um minuto, literalmente um minuto. Não passou de um minuto, no máximo um minuto. Porque naquele primeiro minuto, quando eu vi aquilo, meu coração aconteceu, mas imediatamente o Senhor Jesus me iluminou e falou assim para mim: lembra, naquele mesmo minuto, ele falou assim, lembra que quando eu estive nessa terra, lá em Mateus 12, eu fui chamado também de Satanás? Aí a luz brilhou, aí o Senhor falou assim: porventura você é o meu servo, por que que você não pode ser chamado também? Você é melhor e maior do que eu?
Se eu que sou o seu Senhor fui chamado, por que que você não pode ser chamado também? Aí, quando o Senhor falou isso naquele final daquele primeiro, literalmente minuto mesmo, meu coração se alegrou novamente. Aí eu agradeci ao Senhor no meu interior, a pessoa falando para mim, né? Estão chamando você de Satanás, tal. E no meu interior eu louvando ao Senhor, agradecendo, Senhor, obrigado, Senhor, porque esse é sinal que eu estou te seguindo, é sinal que eu não sou diferente do Senhor. E eu sou um contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu fui chamado também, né? Então vamos voltar, né? Aí, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: presta atenção agora, irmãos. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistiria o seu reino? Eu estou explicando assim, olha, Satanás não ia expulsar o seu próprio reino, você não vai dividir, ele ia destruir seu próprio reino, né? O Satanás não faria isso, né? Agora eu quero que você preste atenção no versículo 27 em diante. Aí o Senhor falou assim: se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora, preste atenção agora, no versículo 28, porque o 28 tem tudo a ver com o que nós estamos falando Apocalipse 12, tá? Ó, se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer assim, olha, quando eu expulso os demônios, o reino chega. Chega o reino de Deus sobre vós. O que aconteceu em Apocalipse 12? Quando Satanás foi expulso do céu, junto com seus anjos, e ele perdeu a guerra para Miguel e seus anjos, né? Sobre a presença do filho varão, quando ele é expulso do céu para a terra, aí o versículo de Apocalipse 12, 10 fala: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Olha o versículo 9. Não, eu vou ler o 10 mesmo. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque, pois, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ou seja, a voz do céu veio e falou que chegou o reino, chegou a salvação, o poder, o reino de Deus, a autoridade, quando Satanás foi expulso. E é o que o Senhor Jesus está falando aqui. A mesma coisa em Apocalipse 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente, sem dúvida, é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, enquanto houver atuação de demônios na nossa vida ou no nosso viver, o reino de Deus não chega. Porém, se é expulso toda e qualquer ação do inimigo, o reino de Deus chega. Não podem coexistir as duas coisas. Quando Satanás foi expulso, o reino chegou. Chegou toda a realidade do reino, chegou a salvação, chegou o poder, chegou o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. É o que está falando Apocalipse 12, versículo 10. Então, irmãos, estou aplicando agora para a nossa vida o mesmo princípio que essa é a realidade da nossa vida hoje também. Você sabe o que quer dizer? Você pode falar, espera aí, irmão Gustavo, você está querendo dizer que no nosso meio pode estar tendo possessão demoníaca? Não, não estou entrando nesse assunto. Eu não estou falando é disso. Mas estou falando do princípio de um demônio. Qual é um princípio? Eu vou explicar. Qual é um princípio do demônio? É rebelião. Eu expliquei para vocês quem foram os demônios. Os demônios foram aqueles que. O espírito daqueles animais estavam na terra, quando Satanás caiu para essa terra, quando ele foi expulso, né? Essa foi a primeira queda dele. E ele fez os animais se rebelarem contra Deus. Animais e hominídeos. Se rebelarem contra Deus. Aí nasceu os demônios. Então, o princípio do demônio é rebelião, tá? E esse princípio, sim, age muito na nossa vida, né? Ainda que não haja nenhuma questão de demônio na nossa vida, mas pode haver o princípio de rebelião.
Toda vez que na nossa vida nós somos rebeldes contra o Senhor, rebeldes contra a sua palavra, estamos agindo no princípio dos demônios. Princípio. E irmão ou irmã, se você acha essa palavra pesada, eu quero te dizer, pesada está o seu coração. Com todo respeito. Porque a palavra nunca é pesada. A semente, ela é sempre a mesma. O que é duro é a terra do coração, que não deixa ela penetrar. E vou dizer para você, irmãos, nesse momento, nessa mensagem, a minha oração é que todo espírito de rebelião seja claramente liberto, claramente escarado, claramente exposto para que seja expulso, para que o reino chegue. Começando pela minha vida. Porque, irmãos, rebelião não pode haver no nosso coração. Quando Deus fala, nós nos rebelamos, isso é espírito de demônio. No sentido de princípio. Princípio. Guarde isso, irmão. Princípio, tá? Porém, quando o Senhor expulsa todo o princípio de rebelião no nosso coração, o reino chega. Se você acha isso muito estranho, pesado, deixa eu dizer para você. Quando você está rebelde contra o Senhor, isso vem de Deus? É Deus que está agindo? É Deus que inspirou essa rebelião no seu coração, no meu coração? Vem de quem então? Só existe duas forças que agem nesse universo: Deus e Satanás. Vem de quem então? Quando Deus fala e nós fechamos o coração, isso vem de quem, irmãos? Vocês precisam me dizer de quem vem. É Deus? É o reino de Deus que está agindo? É a autoridade do seu Cristo? É a salvação atuando no nosso ser? É o poder de Deus na nossa vida? Não, não é. Mas quando nós permitimos que o inimigo seja derrotado, e nós vamos aprender como, quando nós permitimos que o inimigo seja derrotado, imediatamente a salvação chega. Deus pode nos salvar mais. A salvação de Deus começou quando? Eu estou voltando agora, tá? Eu estou voltando agora para Apocalipse 12, tá? Deixa eu voltar para Apocalipse 12 primeiro. Bom, versículo 10. Quando Satanás foi expulso do céu, tá? Por Miguel e seus anjos, que venceram, expulsou Satanás e seus anjos, caíram para essa terra. Aí a voz falou no versículo 10: Então ouvi grande voz proclamando agora. Foi só nesse momento, por isso chama agora, só nesse momento que veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Não podem coexistir. Agora, deixa eu explicar essa questão da salvação. O que é a salvação do Senhor? Quando ela começou? Ela começou quando nós cremos. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador naquele dia maravilhoso, eterno, que foi marcado eternamente no nosso coração, quando nós dissemos, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, começou a salvação. Ela não completou ali, ela começou ali. O nosso espírito foi salvo, não é? Porém, a salvação precisa continuar. A Bíblia nos revela, né, no livro de Romanos principalmente, e a salvação completa de Deus, ela começa no nosso espírito, mas ela quer alcançar nossa alma e, por fim, na volta do Senhor, nosso corpo. Agora, como o Senhor pode salvar a nossa alma, que é a nossa. O que é a alma? É mente, vontade e emoção, nossa personalidade. Que é a mente, vontade e emoção, nossa personalidade. Como é que o Senhor pode salvar a nossa alma se nós permanecemos rebelião contra o Senhor? No princípio de demônio. Não no espírito de demônio, mas no princípio. Como ele pode continuar a salvação no nosso ser? Por isso que aqui a salvação chega, porque não tinha mais atuação nenhuma no céu. Então, ele perdeu totalmente a atuação no céu. E aí, como pode a salvação continuar? Como o Senhor pode salvar a minha alma? Salvar essa alma, irmãos, traduzindo as palavras, também como está escrito no livro de Romanos, é a santificação, é a transformação, é a conformação. Isso tudo faz parte da salvação da alma. Como o Senhor pode salvar a minha alma
me santificar, transformar, conformar, se eu permaneço rebelde ao Senhor. Permaneço na minha vida da alma. Vida da alma, esse termo, é a alma com uma vida própria rebelde ao Senhor. A minha personalidade lutando contra o Senhor. Quando eu desisto, quando eu me rendo, quando eu falo, Senhor, eu quero deixar o Senhor trabalhar, a cruz trabalhar em mim, a salvação está chegando. Todo o princípio de demônio foi expulso. Toda ação do inimigo foi expulsa. E a salvação pode chegar. E o poder também. O poder de Deus. Por que muitas vezes nós não temos tanto poder, não é, irmãos? Nem na nossa vida e nem através de nós, Deus não tem tanta oportunidade de ter poder. Por quê? Porque ainda há rebelião no nosso ser. Mas se eu expulsar, como você falou, né? Se eu expulso o demônio, é chegado o reino de Deus. Se eu expulso a ação de rebeldia, chega o reino de Deus. E o reino, e o próximo passo que falei de aqui é o reino. Desse momento diante, quando Satanás foi expulso, o Senhor, então, tem todo o ambiente para completar a sua salvação e todo o ambiente para o poder reinar, ter poder total nos céus. E o Senhor, então, tem autoridade total o reino de Deus chega ali totalmente no céu, e a autoridade do Senhor de Cristo, do seu Cristo, é totalmente expressa. Por que nós não temos tanta autoridade? Porque nos falta, porque ainda há princípio de rebelião. Quando eu digo rebelião, irmão, eu estou me referindo ao Senhor, tá? Não é rebelião contra o irmão, é ao Senhor. A autoridade do seu Cristo, não é? Aí, vamos continuar. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Até esse momento aqui, que Satanás é expulso, a Bíblia nos ensina, lá no livro de Jó também, que Satanás nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite. Ele é o acusador do nosso irmão. Eu expliquei muito sobre isso. Eu expliquei para os irmãos na mensagem passada que acusar é você apontar os erros de alguém com um sentimento maligno, tá? Acusar de propósito, para danificar a pessoa. Por exemplo, quando Satanás nos acusa, ele nos acusa, né? Quando ele acusa às vezes tem acusações de Satanás na nossa vida, você sabe disso, né? Todos nós somos alvos dessa acusação, que são reais, que não são mentira dele. Realmente são defeitos que nós cometemos, pecados que nós estamos cometendo. Por outro lado, também as acusações dele são mentirosas. Ele é o pai da mentira, tá? Então, há acusações realmente que são mentirosas e falsas, né? Agora, o ponto é, por que Satanás nos acusa? Seja verdade ou seja mentira, ele tem alguma intenção que nós nos arrependamos? Que nós nos arrependamos daquela acusação, quando é verdade, por exemplo, e nós cresçamos no Senhor? Não. Ele quer nos matar, ele quer nos destruir, ele quer nos calar. É o espírito lá de Mateus 12, né? De Mateus 12, o demônio deixou aquele demoniado mudo, ele quer nos cegar a nossa visão espiritual. Então, acusar, é onde eu quero chegar. A palavra acusação sempre é negativa. Acusação é quando alguém aponta algo com sentido maligno para te danificar. Ele não quer que você melhore, ele não quer que você cresça, ele não quer que você se arrependa, ele quer te destruir. Por isso, irmãos, nós não devemos nunca cair na acusação. Uma coisa é quando você chega para o irmão e tem comunhão com o irmão e aponta um erro que o irmão está cometendo, para levar o irmão ao arrependimento, porque você o ama. Isso não é acusação. Ou seja, quando nós apontamos um erro em amor, nós estamos, na verdade, querendo restaurar o irmão, ajudar o irmão a ser salvo, deixar o reino de Deus chegar na vida do irmão. Deixar o reino de Deus chegar na vida do irmão, esse é o nosso sentimento. Isso é diferente de acusação. Agora, a acusação é quando aponta o dedo para destruir. Nós não temos nem o sentimento daquela pessoa ser restaurada, a gente quer que ela seja destruída, assim como Satanás faz. Então, isso que é acusação, tá? Então, vamos continuar. Então, ele nos acusa de dia e de noite. Ele não para.
Enquanto nós estamos dormindo, ele está nos acusando. Sabia disso? Eu falo aqui de dia e de noite. E ele faz isso na frente de Deus. Ele fica na frente de Deus lá nos acusando. Assim como ele fez lá no livro de Jó, em relação a Jó. Acusando. Certo? E Jó tinha um problema? Tinha mesmo. Jó, exteriormente falando, ele era uma pessoa maravilhosa. Se desviava do mal, justo, bom, não é? Ele era uma pessoa muito boa. Então, exteriormente, Satanás, como adversário, inimigo, quer dizer, a palavra Satanás, não tinha ação na vida de Jó. Não tinha. Porque Jó era uma pessoa realmente, exteriormente, muito boa. Quando Satanás não conseguiu ser o adversário exteriormente a Jó, ele então tentou, né, ser o diabo interiormente em Jó. No seguinte sentido, né? Eu falei para você que a palavra diabo quer dizer caluniador. Então, ele começou no princípio interior. E interiormente, Satanás tinha lugar em Jó. Qual era o problema de Jó, né? Qual era o problema de Jó interior? Era o orgulho. Mas de onde veio o orgulho? Veio de Deus? Quem se orgulhou a primeira vez? Satanás. E Jó era orgulhoso. Ele orgulhava de ser bom. Ele se orgulhava de tanto que ele era bom. Ele se achava tão bom, e de fato ele era, que ele se orgulhava disso. E aí nós vemos o livro de Jó, né? Aí o Senhor permitindo então Satanás agisse na vida de Jó. Para quê? Porque o Senhor tinha um propósito maior. O Senhor queria expor para Jó o orgulho que estava interior. Mas para isso houve 40 e tantos capítulos de luta de Jó contra o Senhor, em 40 e tantos capítulos. Até que no 42, no último, Jó então ganhou luz. E falou assim: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Vocês estão vendo, irmãos? Quando todo o princípio de rebelião é expulso da nossa vida, como foi expulso da vida de Jó, o resultado foi: agora os meus olhos te veem. Jó ganhou visão de Deus. Enquanto nós estamos no princípio da rebelião, Satanás impede-nos de ver quem é Deus. Mas quando nós deixamos o inimigo ser expulso, o reino de Deus chegar, nós ganhamos visão espiritual. Por que que os irmãos do passado, Paulo, Pedro, e na história da igreja, Watchman Nee e tantos outros, né? O irmão Lee e tantos outros tiveram tanta visão espiritual. Quando nós ouvimos as mensagens desses irmãos, nós vemos luz de tudo quanto é lado. Por quê? Porque eram irmãos que deixaram o Senhor trabalhar neles. São irmãos que deixaram o Senhor expulsar todo o princípio de rebelião, de demônio na vida deles. Por isso eles ganharam tanta revelação, tanta luz e falavam tanto pelo Senhor. Por isso que Paulo escreveu 14 epístolas, falava tanto pelo Senhor, teve tanta visão espiritual, porque ele deixou todo o espírito de rebelião ser expulso. Até o espinho na carne, não é aquele que incomodava Paulo? Ele falou assim: Senhor, tira esse espinho. Aí quando o Senhor mostrou para ele assim: Não, Paulo, se eu tirar esse espinho, Satanás vai chegar na sua vida aí. O espinho está em você. É um mensageiro de Satanás para te esbofetear, mas é para que você desfrute da graça. Quando ele percebe isso, ou seja, na oração de Paulo até então, antes de perceber, ele não percebia que ele estava orando no princípio de rebelião, querendo se rebelar contra o que Deus colocou, que era o espinho na carne, permissão de Deus. Mas aí quando o Senhor mostrou para ele, falou assim: não, esse espinho é para que você desfrute da graça. A minha graça te basta. Ah, aí aconteceu, nesse momento, Paulo deixou todo o princípio de rebelião, de demônio, foi expulso da vida dele naquele momento. Aí aconteceu, o reino de Deus chega. Aí chegou o poder, a autoridade, a luz, a graça e a abundância, o desfrute. Tudo volta, irmãos. Então, nós não queremos fazer parte da parte dos acusadores, tá? Isso não é nosso sentimento. Toda vez que nós caímos na acusação, lembre-se, estamos agindo no princípio de Satanás e sendo usados por ele. Tá bom?
Então, mesmo que os acusam nossos irmãos, de dia e de noite. Aí vamos chegar agora ao versículo, finalmente ao versículo 11, né? Aí fala, eles, pois o venceram. Eles quem? Tá falando, quem são esses eles, pois o venceram? Esses e eles são os nossos irmãos. Esse eles se refere aos nossos irmãos do versículo 10. Foi expulso pela de nossos irmãos. O mesmo que os acusa, que acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí ele fala, eles, pois o venceram, eles, os nossos irmãos. Quem são esses nossos irmãos que venceram? O filho varão! O filho varão que foi arrebatado até o trono de Deus, são esses nossos irmãos que venceram Satanás. Agora vamos, então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção no versículo 11, porque agora vai descrever quais são as características do filho varão, dos vencedores. São duas mensagens para chegar nesse ponto. Porque se nós tivermos essas características, nós também venceremos Satanás. Já o vencemos, na verdade, se nós tivermos essas características. Então, isso é um grande segredo para nós. Eu acho que eu tive até vontade de colocar essa mensagem, o título dela, Os Segredos dos Vencedores. Mas eu não quis botar segredo, porque não é segredo, né? Segredo é modo de falar, está exposto para nós aqui. Mas são as características. Quais são as características dos vencedores? É esse versículo 11, amados irmãos. Nós precisamos aprender isso de todo o nosso coração e viver isso. Aí fala, eles, pois, o venceram. Está no passado. Vencer Satanás como? O acusador dos nossos irmãos, que acusava eles de dia e de noite. Que jeito? Primeira característica de um vencedor que faz ele vencer Satanás é por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Amém, amém, amém. Tudo começa pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos aprender, irmãos, o valor do sangue do Cordeiro. E vou falar para os irmãos aqui de todo o coração. Eu vou falar uns minutinhos sobre o sangue aqui. E ainda que falar sobre os minutinhos do sangue, eu sei que eu não cheguei nem na superfície do que é o sangue. Eu não vou nem arranhar a superfície aqui, porque o sangue tem um poder tão grande que nem eu entendo esse poder. E não acredito que nenhum de nós entendamos também. Digo nem eu, não. Eu digo nem eu, não é assim, como se eu soubesse alguma coisa, não seja nada. Mas eu penso assim, é tão poderoso esse sangue que nós não sabemos o valor dele. Acho que só Deus, e só o Senhor Jesus, e só Satanás sabe o poder desse sangue. Tanto que o sangue é poderoso, irmãos. Então vamos falar do sangue do Senhor Jesus. Tudo começa pelo sangue. A nossa vitória contra Satanás começa pelo sangue. O que o sangue fez? Para que serve o sangue de Cristo? Incrível que pareça, muitos irmãos, até o que é básico em relação ao sangue, muitos irmãos não sabem. O sangue tem o propósito de perdoar os nossos pecados, nos justificar diante de Deus. O sangue é para nós sermos justificados diante de Deus. O sangue é para perdão dos nossos pecados, para remoção dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados. Tá? Então, quando o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz por nós, o que a Bíblia fala que esse sangue fez por nós? Primeiro, ele nos justificou diante de Deus. Né? Quem justificou? Nós nos tornamos justos diante de Deus pelo sangue. Nós não somos justos, mas o sangue nos fez justos. Segundo, o sangue, é isso que a Bíblia nos ensina. O sangue, ele. Quer ver? Vamos ver alguns versículos. É melhor falar ver com os versículos, né? Vamos ver com os versículos. Romanos capítulo 5. Deixa a Bíblia aberta, Apocalipse 12. Vamos rodar bem rápido aqui na Bíblia, tá, irmãos? Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha o que fala aqui, ó. Romanos 5, 9 diz assim: Logo, muito mais agora, estou lendo Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o sangue nos justifica, nos faz justos diante de Deus. Ou seja, Deus, ele seremos salvos por eles da ira, porque, ou seja, os nossos pecados, a Bíblia fala que quando nós pecamos, esses pecados acumulavam a ira de Deus contra nós. Né? Os pecados, a Bíblia, o próprio livro de Romanos fala, acho que no capítulo 3, se eu não estou equivocado, que
O preço pelo sangue, pelo pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, o que nós somos dignos de morte. Então, a ira de Deus é a morte. Não permitir que nós morrêssemos, a ira cairia sobre nós. E os nossos pecados acumulavam ira. Mas aí o Senhor Jesus veio um dia, morreu por nós, e derramou seu sangue por nós. E quando nós aceitamos o seu sacrifício na cruz, o sangue nos lava, não é? E esse sangue, ao nos lavar, ele nos torna justos diante de Deus. Fala assim, não, eu já perdoei. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para o Pai, Pai, eu já perdoei todos os pecados deles. Eles não têm mais pecados. Foram perdoados. Aqueles pecados que acumulavam ira foram removidos uma vez por todas. Então não tem por que eles morrerem, porque eles não têm mais pecados, foram totalmente lavados. Então o sangue nos justifica. Segundo, o sangue, ele nos purifica do nosso pecado, lava os nossos pecados, né? Vamos ver lá 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue nos purifica não é de um pecado, qualquer pecado, de todo pecado. Não importa se for seja o pecado. O sangue nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue não possa nos purificar. Não há pecado que é maior do que o sangue de Cristo. Não, irmãos. Não há pecado que o sangue não tenha poder. Não. O sangue nos purifica de todo o pecado. Quando o sangue nos purifica de todo o pecado, ele nos justifica. Eles falam assim, não. O Senhor fala assim, não, eu já o perdoei. Ele não tem por que ser condenado. Eu já perdoei. Aquele pecado não existe mais. Ele está perdoado. Ele está justificado, tornou-se justo diante de Deus. Outra coisa que o sangue nos faz. Eu vou explicar as características do sangue, depois eu vou aplicar o que o sangue nos faz vencer o inimigo, tá? Mas vamos entender mais. Outra coisa que o sangue nos faz. O sangue, como purifica, e como também o sangue fez a remissão de pecados. Quer ver? Vamos ver lá? Primeira. Isso é maravilhoso, né? Efésios capítulo 1, versículo 7, fala assim, ó. Olha o versículo 6. Ó, Efésios capítulo 1, versículo 6. Aqui Paulo está falando de Cristo, tá? Aí fala assim, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, que ele, Deus, nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo. No qual, no amado, em Cristo, no qual, em Cristo, temos a redenção. Redenção é o perdão. Pelo seu sangue. A remissão dos pecados. Pelo seu sangue. A redenção. Então, o sangue produziu a redenção. O sangue nos comprou. Redenção quer dizer redimiu, nos comprou, tá? Pelo seu sangue. A remissão dos pecados. A remissão dos pecados quer dizer o perdão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. E isso foi de graça. Não fizemos nada para isso. Então, eu quero que você observe no versículo 7, quando fala remissão dos pecados, o termo remissão está com dois S's. Remissão. Isso é muito rico, né? Uma vez hoje ele não está aqui, infelizmente, né? Nosso irmão Juliano, que é advogado, nos ensinou uma coisa muito preciosa, né? Ele nos ensinou a diferença entre remissão com C cedilha e remissão com dois S's. E são termos jurídicos, tá? Tanto um quanto o outro são termos usados no meio jurídico, tá? Remissão com dois S, que é o que está na nossa Bíblia, quer dizer perdão total de algo sem que você tenha feito nada, tá? Isso quer dizer remissão com dois S's. E remissão com dois S's é a única palavra que aparece na Bíblia. A Bíblia nunca aparece remissão com C cedilha. Nunca, tá? A Bíblia sempre aparece remissão com dois S's. Se você está achando, uma vez eu falei isso na reunião, os irmãos ficaram, mas o Gustavo tá doido, que palavra. Bom, basta você olhar no Google, ele joga no Google, remissão com C cedilha e dois S, para ver que existem as duas coisas, são bem diferentes, tá? Na Bíblia nunca existe com C cedilha, mas eu quero explicar para vocês entenderem tanto que é rico isso. Remissão com dois S, que é a única palavra que aparece na Bíblia, quer dizer perdão total de algo sem que a pessoa perdoada tenha feito nada. Foi isso que o Senhor fez por nós pelo seu sangue. O seu sangue nos perdoou de todos os nossos pecados gratuitamente. Como o próprio versículo fala, versículo 7, ó, segundo a remissão dos pecados, segundo
Qual foi o padrão dessa remissão dos pecados? Qual foi o padrão que o Senhor usou para nos perdoar totalmente nossos pecados? Foi segundo, foi de acordo com a riqueza da sua graça. Foi de graça! Porque o Senhor é rico demais! Você e eu não pagamos nada, não fizemos nada para sermos perdoados. Ele nos perdoou porque ele é pela sua graça. Isso quer dizer remissão, perdão total, sendo que alguém que recebeu esse perdão tenha feito nada. Agora, remissão com C cedilha, que nunca aparece na Bíblia, também é um termo jurídico, quer dizer perdão de algo mediante o que alguém que está sendo perdoado faça, paga um preço. Por exemplo, né? Um preso, por exemplo, existe no Brasil, em outros lugares do mundo também, mas no Brasil existe o sistema para os presidiários de remissão da pena, remissão por cedilha. O que quer dizer isso? Se o preso, depois de preso, ele fizer o trabalho certinho dentro da prisão, estudar, fazer trabalhos com propósito lá, de carpintaria, de roupa, de lavagem, costurar, não sei o quê, né, que o sistema prisional judiciário promove, né? E ele estudar, tiver bom comportamento, a pena dele vai sendo reduzida. Ou seja, ele consegue sair da prisão mais cedo, tá? Isso chama-se sistema de remissão de pena, remissão com C cedilha. Ou seja, ele vai ser perdoado parte da pena dele, do preso, mediante algo que ele faça, né? Age de acordo, seja bonzinho, correto, estuda, trabalha igual eles estão mandando. Se fizer isso aí, parte da pena dele vai sendo eliminada. Isso é remissão com C cedilha. Isso nunca tem na Bíblia. O Senhor nunca nos perdoou mediante algo que nós fizemos. Não. Ele nos perdoou gratuitamente todos os nossos pecados, mesmo que nós não tenhamos feito nada. Ou mesmo que fizéssemos alguma coisa, também não adiantaria nada. Ele nos perdoou totalmente. Aleluia, amém! Isso é a remissão dos pecados. É isso que a Bíblia ensina. Olha o que o Senhor Jesus falou. Aqui é Paulo falando. Agora vai lá para Mateus capítulo 12, quando. 12 não, Mateus capítulo 26, quando o Senhor Jesus está lá na ceia. Aí o Senhor pega, levanta o cálice, né? E ele fala que aquele cálice, né, é o sangue dele. Vamos ler lá, Mateus capítulo 26, versículo 27. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão, com dois S, de pecados. Ou seja, o Senhor nos perdoou totalmente pelo seu sangue. Então, qual é a função do sangue de Cristo? Primeiro, nos comprar para Deus, redenção, tá? Ele nos comprou de volta. Éramos escravos de Satanás e fomos comprados para Deus. Deixamos de ser escravos de Satanás e passamos a ser servos de Deus, escravos de Deus. Maravilhoso ser escravo de Deus pela redenção. Fomos comprados. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler lá? Fala isso. 1 Pedro, capítulo 1, fala assim, ó. Deixa eu ler para vocês, né? Ah, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, irmãos, nós fomos comprados, não foi com coisas corruptíveis, não é? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados, comprados do vosso fútil procedimento, mas fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Atos capítulo 21, Paulo fala assim também, quer ver? Atos 21, Paulo fala para os presbíteros ali, né, de Éfeso, em Mileto.
Ele chama eles e... Perdão, Atos 20, tá? Capítulo 20. E ele pega e fala assim, ó, no versículo 28, Atos capítulo 20, versículo 28, ele fala assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, nós fomos comprados, resgatados, a redenção mediante o sangue. Então, voltando. Qual a primeira função do sangue? É nos comprar de volta para Deus. Nós, mediante o sangue, nós não temos mais nada a ver com Satanás. Nós não somos mais objetos, né? Ele nos trata como objetos, né? Nós não somos objetos dele. Nós não somos mais possessão de Satanás. Possessão quer dizer de pertencemos a ele. Não pertencemos mais ao inimigo, né? Lá em Colossenses fala que nós somos removidos da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus, né? Nós não temos mais nada, fomos transportados. Ou seja, nós somos agora, nós não pertencemos mais a, não somos mais propriedade de Satanás, que ele usurpou. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É o que 1 Pedro também fala no capítulo 2, somos propriedade exclusiva de Deus. O sangue nos comprou. Então, a primeira função do sangue é nos comprar para Deus. Segundo, perdoou nossos pecados de uma vez por todas. Terceiro, nos justificou diante de Deus. E para que o sangue fez tudo isso? Agora que eu quero que vocês prestem muita atenção. Por que o sangue nos comprou? Fez a redenção. Não pertencemos mais nada a Satanás. Por que o sangue nos justificou? Nos tornou justos diante de Deus? Por que o sangue nos perdoou nossos pecados de uma vez por todas? Né? Porque e se pecarmos novamente o sangue nos perdoa? Por que o sangue fez tudo isso? Qual a intenção do Senhor ao derramar esse sangue? Para nos reconciliar com Deus. Ou seja, fazer nos aproximar de Deus. O sangue é para nos... Todas essas funções do sangue é para nos aproximar de Deus. Para que aproximar? Para restituir a nossa comunhão com Deus. Deus não pode ter comunhão com inimigos. Então, fomos reconciliados. Agora somos filhos de Deus, amigos de Deus. Agora podemos ter comunhão. Quer ver? Efésios. Irmãos, vamos seguir na linha para vocês entender o que tem a ver com os vencedores. Tá? Efésios, eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Efésios capítulo 2, olha o que fala aqui, ó. Quer ver, ó? Fala assim, ó. Versículo 13, fala assim, ó. Efésios capítulo 2, versículo 13, fala assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. O sangue nos aproxima de Cristo, de Deus, né? Podemos aproximar até Deus e podemos ter paz em aproximar. Por quê? Porque o Senhor não vai Deus não vai nos consumir. Estamos debaixo do sangue. Quando nós chegamos diante do Pai, nós não somos consumidos mais. Por quê? Porque o sangue nos justificou, o sangue nos comprou, o sangue nos lavou, perdoou nossos pecados. O sangue agora nos permite estar na presença de Deus, tendo comunhão com Ele. O sangue tem o propósito de restituir nossa comunhão com Deus, nos reconciliar com Deus. Volta de novo para 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que fala o versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Manter comunhão. Então, o propósito aqui, o alvo de João falar aqui é para manter a comunhão andando na luz. Mas para que a gente mantenha a comunhão e a gente ande na luz, precisamos de quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue, qual é o propósito do sangue? É nos purificar dos pecados para que a gente mantenha a comunhão uns com os outros e com Deus, para que a gente possa andar na luz. Porque sem o sangue, nós não temos, somos acusados pelo inimigo de Deus, não temos comunhão com Deus.
Sem o sangue, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E aí o sangue nos faz o quê? Nos perdoa e nos aproxima ao Senhor, nos coloca de novo na presença de Deus, nos permite ter comunhão com Ele. Em outras palavras, irmãos, onde eu quero chegar é que as funções todas do sangue têm um objetivo final. O sangue nos comprou, o sangue nos purificou, o sangue nos justificou. Com qual propósito? Para nós termos comunhão com Deus. Por isso, irmãos, toda vez que nós pecamos, nós pedimos para o Senhor nos perdoar com o seu sangue, Ele nos perdoa. Mas a intenção do Senhor é, agora que está perdoado, volta a ter comunhão comigo. Se nós pedimos perdão por algum pecado e nós não voltamos a ter comunhão com o Senhor, o sangue perdeu seu objetivo na nossa vida. Por exemplo, se eu cometi um pecado, eu vou lá, Senhor, me perdoa o meu pecado. O Senhor me perdoa. Aí depois, terminei de orar, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu não vou ter comunhão com o Senhor. Mas qual foi o sentido do sangue? O sangue é para restituir a comunhão. O sangue nos coloca na presença de Deus novamente e fala assim: você pode ter comunhão comigo? Vamos ter comunhão? Não tem nada mais que impeça entre eu e você. O sangue removeu. Vamos ter comunhão? Olha lá em Hebreus capítulo 10. Quer ver? Hebreus capítulo 10. Qual que o autor de Hebreus nos ensina? Ó, Hebreus 10 fala assim, ó. É, Versículo 12 fala assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que é isso? Ele morreu na cruz e derramou seu sangue. Assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, dois pontos, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias do Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre as mentes as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por quê? Por causa do sangue. Aí ele fala, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Remissão com dois S, perdão total. Aí ele fala, depois que ele fala tudo isso, do perdão total do sangue, que nos perdoou totalmente, uma vez por todas, que o Senhor jamais lembrará dos nossos pecados. Olha o que ele fala no versículo seguinte, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo velho, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, não é dúvida, não é certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o autor de está nos ensinando o seguinte: olha, quando o sangue aplicou na vida de vocês, agora, depois que o sangue foi aplicado, tenham coragem, intrepidez e vai para o Santo dos Santos, ter comunhão, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho já foi aberto, pode entrar e ter comunhão. Entenderam, irmãos? O sangue nos dá esse poder, esse direito, essa autoridade de nós termos comunhão com Deus. Agora, se nós pedimos perdão de um pecado e não temos comunhão com o Senhor depois, faz sentido. O sangue é para falar, Senhor, eu pequei, Senhor, e agora posso ter comunhão contigo? O Senhor fala, eu te perdoo pelo meu sangue, pode ter comunhão comigo. Puxa, a comunhão volta, a paz volta, a alegria volta, o reino chega, o poder chega, a salvação chega, tudo chega na nossa vida pelo sangue. Agora vamos voltar lá. Por que é que nós estamos falando aqui, irmãos? Por que os vencedores, voltando para Apocalipse 12, versículo 10. Por que os vencedores, versículo 11, fala, eles, pois, o vencer Satanás por causa do sangue do Cordeiro
Eles aprenderam o valor do sangue ao usar o sangue do Cordeiro. O vencedor não é uma pessoa de outro mundo. O vencedor é um irmão que aprendeu o valor do sangue. Agora, uma coisa, irmãos, que eu queria aqui abrir outro parênteses. E tudo que eu falei para os irmãos é o que o sangue nos faz. Agora eu vou falar para vocês o que o sangue não faz. Tem coisa que o sangue não faz, tá? Por exemplo, o sangue não é para você aplicar em coisas materiais. Isso é muito vulgar. Uma vez eu ouvi uma irmã falando assim: vamos orar para o Senhor derramar seu sangue nessa casa aqui, ó, nessa casa aqui, para proteger essa casa aqui das coisas malignas. Sangue nas casas? Sangue no seu carro? Sangue na sua casa? Que isso, irmão, irmã? O sangue do Senhor não é uma coisa vulgar para proteger a sua casa, o seu carro. E o sangue não é, a função não é proteger a nossa vida, é nos dar comunhão e perdoar. Então isso o sangue não faz, irmão. Não faça isso. Não, nunca use o sangue para isso. Tem gente que clama, né? Sangue de Jesus tem poder. Poder para quê? O poder contra o inimigo não é para te livrar de um acidente, né? Quando tá tendo um acidente, a pessoa grita, sangue de Jesus tem poder. Aí eu é livrado do acidente. Não, o sangue não é para te livrar do acidente. O poder do sangue não é para isso. O poder do sangue é para perdão dos pecados, restituição de comunhão, reconciliação, aproximação. Isso é a função do sangue, meu irmão. Outra coisa que o sangue não faz, o sangue não trata com o seu ego. O sangue não trata com a sua carne. O sangue não trata com a sua vida da alma, nem a minha, com a nossa vida da alma, o nosso ego. O sangue não trata com a minha carne. O sangue não é para isso. O sangue é para perdão dos pecados. Quem trata com o meu ego, a minha carne, é a cruz. A cruz é para matar a minha carne, o meu ego, o meu eu, a minha vida da alma. A vida da alma só pode ser tratada mediante a morte. Não é morte física, não. Morte, aniquilação pela cruz. Uma coisa o sangue faz, a outra coisa a cruz faz. E os vencedores aprenderam as duas coisas. Vamos ver aqui. Então, primeira coisa, vamos lá, voltando. Eles aprenderam a vencer o inimigo pelo sangue. Por que o sangue agora? Por que eles vencem pelo sangue? Porque o inimigo, irmão, vira e mexe, nos acusa. Porque nós pecamos. E às vezes acusações malignas, verdadeiras, e às vezes são falsas. Então, eles aprenderam a reconhecer o valor do sangue. Uma pessoa, um crente que está sob acusação, ele não consegue servir a Deus. Um crente que está debaixo de acusação, ele não consegue testemunhar pelo Senhor. Ele não consegue falar de Cristo nem ter visão espiritual. Porque ele está sob debaixo de acusação. O inimigo quer destruir ele. Você pecou, você pecou, você pecou. Se ele não aprender a usar o sangue, ele vai pedir perdão. Ele é destruído pelo inimigo, pelas acusações. Lembre-se, o inimigo não para, não acusa de dia e de noite. Mas o sangue nos faz vencer ele. Quando você e eu pecarmos, irmãos, peçamos perdão ao Senhor e vamos pedir para o Senhor nos lavar com o sangue precioso dele. E ao fazer isso, depois que você lavar, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático aqui, tá? Ensinar isso para os irmãos. Eu, Gustavo, vou lá e cometi um pecado X. Eu vou ser específico. Eu fui lá e briguei com a minha esposa. Cometi um pecado X. Aí eu fui lá diante do Senhor e falei, Senhor, me perdoa porque eu briguei com a minha esposa. O Senhor perdoou. Aquele momento que eu orei assim, de repente de todo o coração naquele momento, irmãos, creia, ainda que você sinta ou não sinta perdoado, você foi perdoado. Perdão não é pelo que você está sentindo, eu estou sentindo perdoado, não estou me sentindo perdoado. Não! Não é que você não sentiu ou não sentir. Nós fomos totalmente perdoados naquele momento, naquele pecado. O Senhor lavou, acabou, não existe mais. Desapareceu. Pode ter comunhão com o Senhor. Aí depois você pediu perdão, passa uns 5 minutinhos, Satanás não é bobo. Aí o que ele faz? Ele vai lá e te acusa novamente. É, mas você brigou com a sua esposa. Ou seja, você não se sente perdoado. Esse sentimento que vem de acusação depois que você pediu perdão, não vem de Deus. Isso não é sua consciência, isso é acusação maligna. É o diabo acusando. Não aceitemos isso. Não é necessário que você, e nem pode, que você peça perdão de novo pelo mesmo pecado. Você pediu perdão há 10 minutos atrás.
Se fizer isso, você está, na verdade, dizendo que o sangue do Senhor Jesus não foi capaz de te perdoar. Que o sangue do Senhor Jesus é que nem um sangue de cordeiro do Velho Testamento, que não conseguia perdoar. Que era um sangue que só cobria os pecados, não removia eles, só jogava por debaixo do tapete. Se você vê no Velho Testamento, fala que o sangue, ele só cobre os pecados no Velho Testamento. Só aquele sangue dos bodes, dos animais, dos cordeiros, que fala no livro de Hebreus, eles só cobriam o pecado, só botavam um tapete por cima da sujeira, mas não removia. O sangue do Senhor não é igual o sangue de um bode do Velho Testamento, de um cordeiro do Velho Testamento. É o sangue do Cordeiro de Deus, que remove os pecados de uma vez por todas. Ele não está coberto, mas está removido, não existe mais. Agora, se o inimigo me acusa depois que eu pedir perdão, não aceite essa acusação para Satanás. Eu não tenho esse pecado. Eu já fui totalmente perdoado pelo Senhor. Meu Senhor nem sabe mais que eu briguei com a minha esposa. Nem eu sei. Eu fui perdoado. Pode ir embora, Satanás. Você está derrotado. Assim que os vencedores aprenderam a vencer o inimigo. Eles aprenderam a vencer mediante o sangue. Eles falam para Satanás: Satanás, eu não sou perfeito, mas eu estou debaixo do sangue perfeito de Cristo que me perdoou. Pode ir embora, você está derrotado. Isso não é maravilhoso, irmãos? Esse é o poder do sangue. O sangue nos estabelece a comunhão de volta com Deus. Mas as acusações dos inimigos continuam. Então, gravem esse princípio. Quando nós pecamos, eu briguei com a minha esposa, antes de pedir perdão, eu sou acusado pela minha consciência, aí sim é Deus. Aí é minha consciência, aí é o Espírito de Deus me levando ao arrependimento. Aí eu fui lá e pedi perdão por aquele pecado que eu fiz, brigar com a minha esposa. Aquele momento que eu pedi perdão, pedi para o Senhor me lavar aquele pecado da minha vida pelo seu sangue, acabou, não existe mais. Daquele momento em diante, qualquer acusação que vier na minha cabeça não é mais o Espírito de Deus, é o acusador tentando me derrotar. E diga para ele assim: Satanás está removido o pecado de uma vez por todas. Conta-se a história de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero tem uma vez que, depois que ele iniciou a reforma protestante, então no meio da vida dele, Satanás veio acusar ele. Aí começou a acusar. Você fez isso, você fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Só acusando, 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 acusando. E Martinho Lutero só rebaixando, rebaixando, encurvando. Satanás destruindo ele, acusação, acusação. Aí sabe o que ele fez? Ele ganhou luz. Aí ele pegou e falou assim: peraí, para, Satanás. Tá me acusando? Então tá bom, vou anotar. Primeiro, pode falar, primeiro pecado aí. Aí Satanás falou: você fez isso? Aí ele anotou: eu fiz isso. Aí ele ficou ouvindo. Satanás continuou: você também fez aquilo outro. Aí ele anotou: eu fiz aquilo outro. Satanás é acusador. Aí Satanás fez a terceira acusação: e fez aquilo outro. Ele anotou. Aí quando ele sentiu que Satanás parou de acusar, ele tinha uma lista. Martinho até tinha escrito uma lista imensa de pecados que ele havia cometido realmente. Aí o que ele fez? Ele pegou, passou um traço embaixo com tinta vermelha e escreveu assim. Mas ele escreveu o que está lá em 1 João capítulo 2, capítulo 1, versículo 28. Versículo. Nós lemos, né? 1 João, deixa eu falar aqui, né? Aí ele pegou, eu vou só ler para os irmãos aqui. Aí ele foi lá e escreveu com tinta vermelha isso aqui, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Aí escreveu embaixo assim: mas o sangue de Jesus, seu filho, me purificou de todo o meu pecado. Uf, e riscou tudo com tinta vermelha. Satanás, pronto, botou o rabo embaixo das pernas e foi embora. Ele venceu Satanás. Ele fala, como ele diz assim: sim, Satanás, eu pequei tudo isso aí. Mas o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Pode ir embora agora. Aleluia! É assim que é a atitude de um vencedor. Entendeu, irmão? Não precisamos aprender a usar o sangue. Use o sangue, irmão. Amém! O sangue é que nos dá vitória. Certo? Não é? E aí vem. Eu não vou, eu não consigo falar da profundidade do sangue mais do que isso. O sangue é muito poderoso, o sangue de Cristo, muito precioso, muito maravilhoso. É o sangue da nossa redenção, né? Aí, vamos continuar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aí a próxima característica de um vencedor que faz vencer Satanás. Fez o vencedor vencer Satanás. E tem que ser a nossa característica. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Já falamos. E segundo, e por causa da palavra do testemunho que deram. Essa é a segunda característica de um vencedor. A palavra do testemunho que deram. Irmãos, nós precisamos aprender a testemunhar a palavra de Deus para Satanás. Isso vence ele.
No entanto, não podemos testificar a palavra do Senhor se primeiro não aplicarmos o sangue. Por isso que começou pelo sangue. Primeiro, se nós pecamos, peça perdão. Pediu perdão, agora vá para a segunda etapa. Proclama a palavra do Senhor, dá o testemunho da palavra do Senhor, isso vence o inimigo. Quando fala a palavra, o testemunho que deram, é testemunhar o quê? Eles estão testemunhando, eles vencedores aprendem a testemunhar a palavra de Deus, que está escrito na Bíblia. Testemunhe os fatos da Bíblia. Fato quer dizer uma verdade imutável. Testemunho que o Senhor Jesus venceu Satanás na cruz. Testemunho que o Senhor derrotou Satanás na cruz. Testemunho que o Senhor nos perdoou pelo seu pecado. Testemunho que o Senhor é vencedor. Testemunho que o Senhor é triunfante. Que o Senhor já edificou sua igreja pela fé. Testemunhe. Quando Satanás vier nos acusar, e nós já tivermos sido perdoados pelo sangue, fala para ele, Satanás, você está derrotado. O meu lugar, pela fé, é ser um vencedor junto com Cristo, reinar com Cristo 1000 anos. E o seu lugar é ir do céu, vai ser derrotado para a terra, e da terra para o abismo, e do abismo para o lago de fogo. O seu destino eterno é o lago de fogo, e o meu destino eterno é ser a nova Jerusalém. Testifique para ele. O testemunho tem poder. Pregue para ele mesmo. Satanás, vem cá. Eu vou te falar umas verdades da palavra de Deus. E fale a palavra que vence o inimigo. Foi justamente isso que o Senhor Jesus fez em Mateus 4, quando ele estava sendo tentado no deserto. Lembra? Satanás vinha falar com ele e o Senhor testemunhava a palavra para ele. Quer ver? Vamos voltar lá. Que o Senhor Jesus é o vencedor. Mateus capítulo 4. Olha a tentação de Jesus no deserto. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo é o caluniador. A palavra diabo quer dizer caluniador. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tendo o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Isso é testemunho. Testemunho que está escrito na palavra de Deus. Isso vence o inimigo. Está escrito, Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, foi derrotado. Use o testemunho da palavra. Ele continua, o diabo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Satanás também usou a Bíblia, ó. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Satanás usou a própria palavra de Deus. Você usa a palavra de Deus contra ele. Aí o Senhor respondeu Jesus: também está escrito, Satanás. Vou testemunhar para você. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, foi derrotado mais uma vez. 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isto darei se prostrado me adorares. Olha a sedução. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, é testemunho da palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou. Foi embora, perdeu. Vamos aprender a testemunhar. Testemunhar é fale a palavra. Não fale as suas próprias palavras, Satanás. Isso não o derrota. Se você quiser falar com Satanás, né, nas acusações que ele vier, e você tentar argumentar com as suas razões, você vai perder. Eu vou perder. Se nós usarmos os nossos argumentos, a gente perde na hora. Mas se nós usarmos a palavra de Deus, ele perde na hora. Porque a palavra vence Satanás. Quer ver? Acabei de mostrar para vocês aqui. Mateus 4, claríssimo. Agora vamos mostrar em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 12. Olha a sequência de João. Observe que João aqui vai escrever a mesma sequência do que está lá em Apocalipse. Primeiro é o sangue, depois a palavra do testemunho. Quer ver? Ó, 1 João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O pecado é perdoado. Isso é sangue. Comece pelo perdão do pecado. Segundo, aí vem.
Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque quando fala pai, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Conhecer é ter comunhão. O sangue perdoa os pecados para que a gente tenha comunhão com o Pai e passa a conhecê-lo. Você não conhece uma pessoa sem estar na presença dele. Você não conhece a pessoa que nem Jó achou que conhecia de ouvir falar. Você conhece uma pessoa quando os seus olhos veem a pessoa, quando você tem comunhão, está face a face na presença, junto com ele. Ninguém conhece a pessoa não convivendo com ela. Você conhece a pessoa naquela convivência. Os pais conheciam o Senhor desde o princípio porque eles viviam na presença. E quem é que permitiu que esses pais vivessem a presença? Foi o sangue que perdoa os pecados. O sangue nos aproxima para conhecer a Deus. Aí continua. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aí os jovens vencem o maligno. Como é que eles vencem o maligno? Vai falar, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O que é que nos faz vencer o maligno? Não é a minha palavra, não é minhas razões, meus argumentos, é a palavra de Deus. É isso que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Testemunho, meu irmão. Testemunho a palavra, o testemunho é a palavra da Bíblia. Quando a palavra está só na Bíblia, ela não é a palavra do testemunho. Quando essa palavra eu falo ela, eu dou testemunho dela, ela se torna-se a palavra do testemunho que deram. Eles deram testemunho da palavra de Deus. Fale para Satanás as verdades bíblicas. Fala para Satanás os fatos bíblicos. Isso derrota ele. Foi o que Jesus fez, Mateus 4. Entenderam, irmãos? Isso é testificar, amados irmãos. Em tantos versículos, é porque eu não posso ler todos os versículos para vocês, né? Porque é versículo demais. E essa mensagem não acabaria nunca, né? Mas é tantos versículos maravilhosos. E outra, aí vem, por exemplo, vou dar um exemplo de testemunho para os irmãos. Olha a palavra testemunho, quer ver? Ó? Marcos 11, 23. Vou dar um exemplo para vocês. Marcos 11, 23. Lê lá. Outro exemplo de testemunho, quer ver? Marcos 11, 23. Olha o que o senhor falou aqui, ó. Versículo 20. Marcos 11, 20. Capítulo 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Lembra, o Senhor tinha passado, viu que a figueira não tinha fruto, o Senhor teve fome, a figueira não tinha fruto, amaldiçoou a figueira. Ela secou, porque ela não tinha fruto para alimentar o Senhor. Né? Aí no outro dia, eles passaram, viram que a figueira tinha secado e ficaram abismados. Senhor, a figueira secou. Olha, o Senhor deu uma palavra de testemunho, a figueira secou. Aí eles falaram, Senhor, aquela figueira que tu falaste que ela nunca mais daria fruto, ela secou. Aí, olha o que você respondeu para ele, no versículo 22. Ao que Jesus lhe disse, presta atenção, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, não é oração. Disser este monte é testemunhar. Não é se alguém orar sobre este monte. É se alguém disser este monte. Disser é testemunhar a palavra de Deus com fé. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que testemunhou com a boca, assim será com ele. Nesse versículo 23, o senhor está falando de testemunho. No 24, o senhor fala de oração. Por isso vos digo que tudo quanto orar, em oração pedires, crede que recebeste, será assim convosco. Aí é a oração. Mas no versículo 23 é: se alguém disser a este monte. E quando você está falando este monte, é que naquela hora o Senhor Jesus mostrou para os discípulos: ó, tá vendo esse monte aqui, ó? Tinha um monte na frente deles. Tem de fé em Deus, porque em verdade, vos digo que se alguém disser a este monte, tá vendo esse monte aqui, ó? Esse monte aqui, ó?
Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, ele vai erguer e vai para o mar. Irmãos, isso é palavra de testemunho, isso vence o inimigo. Todos nós precisamos aprender a testemunhar para Satanás. Mas lembre-se, primeiro o sangue, perdão os pecados, depois testifica para ele. Fala, quem é você, Satanás? Quem é você? Você foi derrotado na cruz. Você foi destruído. Você, o seu lugar é só queda. Você vai ser expulso dos céus. E você, depois que for expulso dos céus, você vai ser trancado no abismo. E depois do abismo, você vai ser jogado no lago de fogo, onde você vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Esse é o seu destino. E o meu é reinar com o Senhor e depois reinar com o Senhor por 1000 anos, depois me tornar Nova Jerusalém e estar eternamente com o meu Senhor, em vitória. Amém, irmãos? Então, agora vocês estão entendendo por que que eu falei lá em Mateus 12 do espírito mudo? Entenderam? Satanás quer nos calar para nós não testemunharmos. Ele quer. Essa é a ação de demônio. O demônio ele quer nos calar a nossa boca. Não fala, fica caladinho aí, não fala não. Por isso que aquele endemoniado deixou aquela pessoa muda. E depois quer cegar, deixou a pessoa cega. Mas quando nós, pelo sangue do Senhor, pelo nome do Senhor, expulsamos toda rebelião do nosso ser, irmão, o reino de Deus chega. E aí nós podemos usar a palavra que falarmos pelo Senhor. Isso vence o inimigo. Isso não é de outro mundo, é, irmãos? Isso para todos nós, para todos os seus filhos. Terceiro, última característica do vencedor. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é a terceira característica, mais profunda ainda. Qual é? É que mesmo em face da morte, quem face da morte? Mesmo quando você vê que a sua vida está sendo ameaçada, nós não amamos a própria vida. Deixa eu deixar bem claro para você, a palavra vida aqui, no grego, não é a vida biológica, não é nosso ser aqui, não. Vida no grego, a palavra vida no Novo Testamento foi escrita na língua grega, certo? O Novo Testamento foi escrito em grego. Quando aparece a palavra vida em grego, pode ser três palavras. Bios quer dizer vida humana, essa vida biológica. Por isso chama biologia, o estudo da vida biológica. A outra palavra, quando diz respeito à nossa alma, nossa vida nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção, é a palavra psique, que é a palavra que aparece aqui. Então, aqui está falando assim, em mesmo face da morte, não amar a própria vida da alma, ou seja, o próprio ego. Não amar a vida da alma é nosso ego, não amar o seu próprio ego, não ter amor próprio por si. Essa é a palavra que fala aqui. E existe outra palavra para vida, que é a Zoé, quer dizer, a vida de Deus. Cristo deu a sua vida por nós. Quando fala que Cristo deu a sua vida por nós, essa vida é Zoé, a vida eterna, tá? Então, a palavra vida aqui não é a biológica. Meus palavras, está querendo dizer que esses vencedores, eles, mesmo para estar morte, não amar a própria vida, não é amar a sua vida biológica. Então, assim, eu quero morrer por Cristo. Não, não é isso. É a vida da alma. Eles aprenderam, ao longo da sua vida cristã, a não amarem a si próprios, não amarem o seu ego. É por isso, irmãos, que eu falei na mensagem passada, e alguns acharam pesado, é por isso que eu falei que o inimigo se esconde no nosso ego. Se nós aplicamos o sangue, somos perdoados. Amém, ótimo. E depois nós testemunhamos para o inimigo a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Mas depois nós amamos nossa vida da alma, vivemos nossa carne, nosso ego. Isso aí nós vencemos o inimigo? Não, nós somos derrotados por ele. O sangue, que é o primeiro item, o testemunho, que é o segundo item, isso vence o inimigo fora de nós. Mas o inimigo da nossa carne, os pecados, o nosso ego, só é vencido pela terceira parte, que é o inimigo dentro de nós, agindo dentro de nós, a nossa carne, que é o nosso ego, nossa vida da alma, amor próprio. A Madame Guyon, quem conhece Madame Guyon, não posso explicar muito, no seu comentário espiritual sobre o livro de Apocalipse, tá? Que é esse aqui, ó, que é o comentário espiritual sobre o Apocalipse, ó, da Madame Guyon, ela fala que a vida da alma é o inimigo. Ela chama o inimigo de amor próprio. Autocompaixão.
Tadinho de mim. Não foi isso que Pedro falou para o Senhor em Mateus 16? Senhor, tem compaixão de ti. Aí o Senhor falou para ele assim, arreda Satanás. Irmãos, preste atenção, irmãos. Nós não podemos vencer o inimigo totalmente se nós amarmos nossa vida alma, se a gente preservar a nossa vida alma, nosso ego. Tem uma briga entre você e o seu marido. E aí na briga, assim, um disputando quem é que tá certo. Se eu sou alguém que quer vencer o inimigo, eu aprendo a tomar a cruz. Não, tá bom. Mesmo que eu esteja certo, eu falo, tudo bem. Eu, eu, eu vou, eu vou me dar como derrotado. Isso é não amar. Você vê quando a sua vida da alma, o seu ego está em face da morte, está pronto para ser morto pela cruz, você não foge dele. Você fala, tudo bem, pode me matar. Não é matar fisicamente, irmão. Vocês estão entendendo? É matar as coisas do nosso ego, nossa vida da alma. Vamos ler lá Lucas. Não vou entender. Lucas. Lucas 14. Versículo 26. Olha o 25. Grandes multidões, Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam Jesus. E ele, voltando, lhe disse, aí só disse para a multidão. Dois pontos. Se alguém vem a mim, ou seja, alguém quer me seguir e não aborrece, a palavra aborrece no grego é odiar, tá? Odiar. E não odiar a seu pai, mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs. Aqui, quando você fala odiar pai, mãe, filhos, você não está querendo dizer que você tem que odiar o seu pai, a sua mãe, no sentido de ir contra eles. Não. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos não são nossos inimigos. O Senhor nos ensinou que ninguém é nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás, lembre-se, né? Nós devemos amar nossos inimigos. Quando você fala odiar, é odiar o que no meu pai, na minha mãe, no meu irmão ou na minha mulher está contra a palavra de Deus. Então, o que na vida dessas pessoas que a gente está junto está contra a palavra de Deus que eu odeio, não a pessoa do meu pai, entendeu? Tá, irmãos? Não odiar a pessoa do meu pai, mas aquilo que o meu pai, por exemplo, é contra Deus, isso eu vou odiar, tá? Não ele. Nossa luta não é contra carne e sangue, tá? É nesse sentido. Mas vamos continuar. Olha a parte que eu quero chegar é a parte final, ó. Irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Não odiar a sua própria vida. A palavra vida aqui é a mesma palavra em Apocalipse, que mesmo em face da morte não amará a própria vida, vida da alma, psique. Ou seja, o nosso ego, nossa carne, nossas razões. Então, se alguém não aborrecer sua própria vida, aborrecer é odiar a sua vida da alma. Não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque senão o inimigo vai vencer. Aí, logo em seguida, o que o senhor fala? Qual é a solução para matar a vida da alma? Não é o sangue mais, é a cruz. Ó, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, nesses versículos, o Senhor está ensinando que para ser discípulo dele, precisa primeiro aborrecer a sua própria vida da alma. E segundo, tomar a cruz. Ou seja, por que isso? Porque seguir o Senhor é negar a si próprio, a sua própria vida da alma, o seu próprio ego. É levar a nosso ego à cruz. Entenderam, irmãos? Tá? Então, nós precisamos aprender a renunciar. Vai para o versículo 33, dá um pulo lá, ó. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto tem não é só das coisas, não é coisas materiais, não. É renunciar o que a minha vida da alma quer. Por isso, quando. Vai para Mateus 16 agora. Mateus 16. Estou terminando, tá, irmãos? Mateus 16. Por isso, quando o Senhor. Olha. Mateus 16, versículo 21. Presta atenção agora. Desde esse tempo, estou em Mateus 16, capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo.
É o que eu falei na mensagem passada. Você reprovaria o Senhor? Reprovar é falar que o Senhor foi derrotado. É o que eu falei para os irmãos. Você pode me reprovar, tudo bem. Eu sou altamente reprovável. Porque eu tenho muitos pecados e erros. Mas reprovar o Senhor? Dizendo assim, Senhor, você foi testado e foi reprovado. O Senhor Jesus? Mas vamos continuar. Começou a reprovar dizendo, e olha como é que ele reprova. Ele vai ensinar a compaixão. Ele vai ensinar o amor por si próprio. É isso que Pedro falando para o Senhor. Ele vai ensinar o Senhor a amar o seu ego. Ó, tem compaixão de ti. Isso é ego. Autocompaixão. Tem compaixão de ti. Para com essa história de morrer. Ó, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Já pensou se o Senhor não tivesse morrido? Se o Senhor não tivesse morrido, nós nunca venceríamos o inimigo. Nós não teríamos o sangue, nós não teríamos a palavra do testemunho e nunca teríamos a cruz para aprender a matar o ego. Mas vamos continuar. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: presta atenção, o Senhor disse para Pedro, não foi para Satanás, foi para Pedro. Dois pontos. Arreda Satanás. Opa! Satanás, tem muitos irmãos que não entendem essa passagem. Eles acham que o Senhor tava, que Satanás estava atrás de Pedro, falando no ouvido de Pedro assim: fala para Jesus, reprova Jesus, fala para Jesus, tem compaixão de ti, Pedro. Aí, como Pedro é um homem, não conseguia ver o invisível que Satanás, aí o Senhor pega, vira para Satanás e fala assim: arreda Satanás atrás de Pedro. Não, você entendeu errado, meu irmão. Se fosse assim, dessa maneira, como muitos entendem, a Bíblia diria assim, versículo 23, mas Jesus voltando disse a Satanás. Disse a Satanás. Satanás estava atrás de Pedro. Aí o Senhor disse a Satanás, arreta Satanás. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Está falando que, mas Jesus voltando disse a Pedro, arreta Satanás. Aonde Satanás estava então? Em Pedro! Não a pessoa dele. Não, não a pessoa de Satanás estava possuindo Pedro. Não, não é isso não, irmãos. Satanás estava na... Quando foi de arreta Satanás, está dizendo a natureza de Satanás, que é o pecado, estava em Pedro. Estava usando Pedro. A rede de Satanás em Pedro. Irmãos, a vida da alma, o nosso ego, esconde o inimigo. Ah, você não gosta dessa palavra, né? Muito bem. Se você não gosta dessa palavra, não tem problema. Você vai ser derrotado pelo inimigo. Quem não gosta dessa palavra é porque ama o ego. Então você ama o ego. Palavra pesada. Pesada é o ego. Se nós queremos vencer o inimigo, irmãos, nós precisamos aprender isso. Eu e você. Arrete Satanás. Aí ele fala: tu és para mim pé de tropeço, porque não cogito das coisas de destino dos homens. 24. Aí continua. Ó. Então Jesus disse a seus discípulos. Aí só tira o foco de Pedro e vira para os outros discípulos na mesma hora. Aí fala assim: se alguém quer vir após mim, você quer me seguir? A si mesmo se negue. Se negue a você próprio. O nosso ego, o nosso ser esconde o inimigo. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A única maneira de matar o ego, onde o inimigo se esconde, não é ele, a pessoa de Satanás. A natureza dele se esconde é por meio da cruz. Aí 25, só continua. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vida aqui é vida da alma. Olha lá no grego para você, vida psique. Se alguém quiser salvar a sua vida da alma, perde ela. Você quer preservar a sua vida da alma, você vai perder ela. E quem perder a vida por minha causa, a vida da alma, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tá vendo como vida aqui é alma? No versículo 25, está falando de perder a vida e achar a vida. Aí no versículo 26 eu falo, perder a sua alma. Tá vendo? A vida aqui é a vida da alma. Alma, irmãos, é a nossa mente, vontade, emoção, a nossa personalidade. É o nosso verdadeiro ser. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Aí você continua, porque o filho do homem, presta atenção, irmão, porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. O que retribuirá? É o galardão dos vencedores. É o que aconteceu em Apocalipse 12. Volta para lá, meu irmão. Apocalipse 12, versículo 10, 11. Aqui está falando dos vencedores. Eles ganharam o galardão. Qual galardão? Foram arrebatados até o trono. Por quê? Porque eles aprenderam a tomar a cruz, a seguir o Senhor. Aprenderam a tratar com o seu ego, com a sua vida da alma, com a sua autocompaixão.
que quer nos livrar, a autocompaixão quer nos livrar da cruz. Quando alguém me ofende, e eu estou certo às vezes, né? Qual é a minha reação? Eu querer reagir, né? É autocompaixão. Não, você não vai deixar ele te ofender. Você está certo. Tem compaixão de ti mesmo, Gustavo. Você vai deixar ele te humilhar? Não, não, você não pode ficar por baixo, não. Você tem que vencer. Isso é autocompaixão, isso é o ego, isso é o inimigo, isso é a vida da alma. Essa é a hora de vencer, fala Satanás. O sangue me perdoou, a palavra me diz que você está derrotado e eu vou tomar a cruz. Eu prefiro morrer. É claro que, irmãos, que nesses pontos, nós todos estamos aprendendo, todos nós. Por isso que nós precisamos pegar as características dos vencedores, mas eles viveram isso na vida deles. E quando nós fazemos isso, irmão, aí volta para o Apocalipse 12, versículo 12. Por isto festejai ao céu. Irmão, dá festa no céu, estoura a festa no céu. Irmão, quando nós usamos o sangue, testamos a palavra e não amamos nossa vida da alma, isso traz festa no céu. E vós que neles habitais, é festa no céu, tá? Esse versículo 12 eu vou explicar melhor na semana que vem. Mas eu quero terminar para vocês, irmãos, com uma palavra maravilhosa. 1 João. Então, qual é a característica aqui em Apocalipse 12 de Satanás? Ele é alguém que acusa, ele é um acusador, tá? Viu que nós vimos lá que ele acusa de dia e de noite? Então, ele sempre nos acusa. Mas lembremos, nós temos um advogado junto ao Pai. Vamos ler lá 1 João, rapidinho, irmão. Eu não vou gastar nem 5 minutos. 1 João, aí eu termino. 1 João, fala assim, ó. Capítulo 2, versículo 1. Leia lá, por favor. Filhinhos meus, 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, não é para nós pecar, mas a gente peca, certo? Nós somos pecadores. Se todavia alguém pecar, não fique desesperado, não. Vence o inimigo, porque nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a apropriação do nosso pecado, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então nós temos advogado junto ao Pai. Sabe o que é a palavra advogado? É paracleto, em grego. E essa palavra advogado é a mesma palavra para consolador. Quando o Senhor Jesus, antes de morrer, lá em João 16, ele falou que ele morreria, mas ele enviaria o outro consolador. Consolador ali é paracleto, é a mesma palavra que é o advogado junto ao Pai. Então, o Senhor Jesus hoje, onde ele está? Fisicamente, ele está no terceiro céu, junto ao Pai, como o nosso advogado, nos defendendo. Mas, como o Espírito que ele enviou está dentro de nós, como também o advogado está no nosso coração, nos defendendo também das acusações do inimigo. Então, irmãos, e esse advogado, ele não tá, é uma questão judicial também, viu? Aqui advogado é termo judicial. Só que ele está junto ao pai. Isso quer dizer que nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. Ele é o filho mais velho falando assim, pai, eu sou primogênito, eles são os outros filhos teus. Pai, você não pode condená-los. Eu já morri por eles. Mas o Gustavo pecou. Mas, pai, ele já pediu perdão, eu já lavei esse sangue, desse pecado, esse pecado não existe mais. Isso é justificado. Aí o pai, então, não nos disciplina. Não é? Ele é um advogado junto ao pai. E eu queria ler para os irmãos aqui, ó. O livro de Hebreus, na verdade, fala do mediador, que Cristo é mediador. Sabe o que é a palavra mediador em grego? É defensor escolhido. O Senhor Jesus é nosso defensor escolhido, nosso advogado precioso, escolhido com perfeição para estar junto a Deus, intercedendo por nós 24 horas por dia. Irmão, nós temos o Senhor. Eu queria ler com vocês Romanos 8. Imagino que muitos de vocês nunca viram isso em Romanos 8, talvez, né? Eu queria compartilhar isso com vocês. Vou terminar. Romanos 8, versículo 31. Presta atenção. Olha as palavras de Apocalipse 12, 11, as três coisas características de vencedores, que é o sangue, testemunho, não amar a própria vida da alma, justamente aqui em Romanos 8, 31. Leia comigo, por favor. Eu termino. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí começa assim, Paulo falando, peraí,
Se Deus é por nós, Deus é por nós. Se Deus é por nós, fica tranquilo. Quem sai contra nós? Então, Paulo agora vai mostrar que no universo, presta atenção nisso, irmão. Talvez vocês não viram isso antes. Talvez, né? No universo existe um tribunal invisível que nós não vemos. Nesse tribunal, nós temos o juiz que é Deus. E ele começa falando que esse Deus, que é o juiz, ele é por nós. Se ele é por nós, quem será contra nós? Aí depois ele vai falar, igual um tribunal, tem o juiz. Aí depois ele vai falar que tem um acusador que vai nos acusar diante de Deus, que é Satanás, que nos acusa dia e noite. Quer ver? Ó, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dá graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, esse pai, esse Deus, esse juiz, entregou o seu filho por nós. Aí eu vou ao 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que vai ter a coragem de acusar os eleitos de Deus? Quem que nos acusa diante de dia e de noite? Satanás. Ele está diante de Deus nos acusando, tentando nos acusar. Aí qual é a resposta? Então, assim, no tribunal começa. Como é que começa o tribunal? Tem ali o réu somos nós. Tem o advogado, que é Deus. Tem o acusador promotor, né? Que é Satanás, está nos acusando. Começa assim o julgamento, né? Nos acusando. Quando ele nos acusa, quem é que vai nos defender? Nosso advogado. É o Paracleto, é o Senhor Jesus. Olha a resposta, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Como é que Deus nos justificou? Mediante o seu filho. Aí quando Satanás, ele intenta acusação, puf, ele perde. Por quê? Porque o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, já nos justificou. Segundo, depois que você acusa, aí vem o quê? A condenação, não é? Aí, versículo 34. Quem os condenará? Então, no julgamento não é assim? Há uma acusação, depois da acusação há uma condenação, um veredito. Condenar. Condenação é ou livrou ou não. Aí a resposta qual é? No nosso paraclete, nosso advogado, qual é? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, nosso advogado está à direita de Deus, e também ele intercede por nós, ele está lá como mediador escolhido diante de Deus, intercedendo por nós, fala assim, Pai, não pode condená-los não, eu morri por eles, eu ressuscitei, aí a condenação, puf, caía por terra, né? Aí depois no julgamento tem acusação, condenação e depois tem a pena. A pena é a separação. Então, por exemplo, você está condenando um assassinato, né? Por exemplo. Aí da acusação, fulano matou. Aí vem a condenação. Você está condenado a tantos anos de prisão. A prisão é a separação da sociedade, tá? Aí vem a próxima passo, é a separação. Ó, olha o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, primeiro no versículo 33 veio a acusação. 34 é a condenação. 35 a pena, a separação. Mas em todas as etapas, nós somos mais que vencedores. Olha a separação. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vai falar, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou mudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Agora preste atenção nesse versículo. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues. Quem que é entregue? Eu e você. Somos entregues, somos, no plural. Somos, eu e você. Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. O que quer dizer isso? Tome a cruz, irmão. Tome a cruz. Nós somos entregues à morte o dia todo. Quem quer vir após mim, a si mesmo, né, que tome a sua cruz. Entregue à morte, cruz é para matar. O dia todo. Somos entregues à morte o dia todo. O Senhor permite que vai nos entregar à morte. No entanto, o que acontece? Ele fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e nós precisamos estar também, eu e você, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais que vencedores, amém! Eles, pois, o venceram. Como que eles venceram? Apocalipse 12, 11, para terminar. Eles, pois, venceram Satanás de que jeito?
por causa do sangue do Cordeiro, que nos justificou. Quando Satanás acusou diante de Deus, o juiz, o sangue nos justificou. Deus nos justificou mediante o sangue. Por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, quando eles foram quando Satanás foi nos condenar, o Senhor Jesus que nos intercedeu por nós, deu a palavra de testemunho, nos testemunhou por nós. E mesmo em face da morte, que era nos separar eternamente, né? Mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Ou seja, mesmo que a gente seja entregue à morte, nem a morte, nem a cruz pode nos separar do amor de Cristo. Nós vencemos Satanás também. Então, irmãos, por isso nós somos mais que vencedores. Podemos ser vencedores também. Vamos vencer? Jesus é o Senhor.